Olá pessoal, sou Frank Ataídes do canal Historiando a Verdade. Antes de começar a gravação, deixe um like. Se gostou do programa, assine o canal. Porque o like é muito importante para a divulgação do trabalho e recomendação, né, de nossas gravações para outras pessoas terem acesso, tá? Então tá, vamos falar hoje de Grandris, este pequeno livro aqui, de aproximadamente 800 páginas, escrita por Karl Marx em meados dos anos 50 do século XIX, 1855, se eu não me engano, né? Lembrando que naquela época não existia máquina de escrever, não existia computador, não existia nem caneta tinteiro, tá? Karl Marx escreve essa maçaroca toda com aquela ponta, aquela caneta de pena que mergulhava no tinteiro, e a letra dele era, né, como dizem, extremamente horrível, né? Não dava para se entender. Grundrisse é uma viagem ao laboratório, né? Uma viagem ao pensamento, o laboratório, o pensamento de Marx, né? Que mais tarde iria originar o Capital, né? A sua obra mais importante, 6 volumes, né? Que são essas belezuras aqui, né? Que dá mais de 4.000 páginas, 5.000 páginas, por aí. Karl Marx, essa época, né, nos anos 50, exilado já na Inglaterra, ele está passando por um estado de penúria, de extrema miséria, né? É bom dizer que, né, eu já tinha falado, quando eu falei um pouco da biografia de Marx, que ele passa quase toda a vida entrando e saindo de miséria. Por quê? A partir do momento que ele escreve, lá em 42, 43, Despossuídos, né, quando ele faz uma defesa dos trabalhadores, né, dos camponeses que pegavam lenha na floresta para se aquecer, né, e o parlamento quer privatizar a floresta para vender lenha para os coitados dos lenhadores, né, do proletariado alemão. Ele vai tomar as dores e vai enfrentar através de artigos, e esses artigos, que são 5, né, vai virar um livro chamado Despossuídos, né, a defesa dele em relação aos agricultores alemães que pegam lenha, galhos, gravetos, para poder fazer fogueira para não morrer de frio. Vamos lá. Grundrisse é um passeio, uma introdução às pesquisas que Karl Marx está fazendo nas bibliotecas de Londres, não é? E que mais tarde origina o Capital, que sai, o primeiro, se eu não me engano, a primeira obra sai no começo dos anos 60. Né? Mais tarde, quando eu for falar de O Capital, aí eu, né, digo exatamente a data. Né? É um livro que é laboratório juntamente com esse aqui, que é menorzinho, Manuscritos Econômicos e Filosóficos, tá? E a mudança também, Marx vai ser influenciado e aí vai partir para essas obras assim, a partir do momento que ele lê crítica à economia política de Engels, né? Lá pelos idos de 1944, né? Isso vai ser uma bomba na cabeça dele, né? Ele até então, que é um seguidor de Hegel, né? Ele vai começar a partir para o materialismo histórico, que é o materialismo de ação e no campo investigativo, tá? É óbvio que ali naquele momento ainda não vai dar liga entre os dois. Como eu já tinha dito, a liga entre Karl Marx e Friedrich Engels é esse outro livro aqui. Espera aí, gente, que é muita coisa, né, para achar.
às vezes eu preciso organizar meus livros em ordem, porque fica muito difícil de achar, é muita coisa, não é? Mas eu peço desculpas né? Às vezes eu tenho que pensar um pouco mais para poder, né, falar sobre Karl Marx, né? Até porque ele merece esse devido respeito. Tá aqui. Esse livro é que dá liga entre Karl Marx e Friedrich Engels, que se chama A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, de Friedrich Engels. Aí dá liga entre os dois, tá? Mas Grundrisse, né? Marx, isso aqui na época, é um rascunho, né? Ele não dá muita importância para isso, tanto que quem põe o nome do livro é o editor, né? Ele vai escrever, agora me vem a data correta, entre 1857 e 58, né? Que mais tarde, né, a partir desses rascunhos, ele publica a primeira obra, O Capital. Tá? Grundrisse, então, é uma viagem, né, ao laboratório de pesquisa de Karl Marx, não é? E que mostra o momento em que ele está estudando a economia política, né? E parte depois com o Capital para a crítica da economia política. Tá? Ele está estudando para poder ter base epistêmica para fazer a crítica à economia política. Tá? Então, Grundrisse é uma obra extremamente importante. Ela vai ser publicada muito tempo depois, né? Tanto que Lenin, Rosa de Luxemburgo e outros marxistas não vão ter acesso a essa obra, né? E essa obra, Grundrisse, está recentemente no Brasil, né? Ela chegou se não me engano, chegou em 2011, né? E é uma obra de extrema importância e mostra o direcionamento que Marx está caminhando, né? Rumo aos escritos do Capital. Vale lembrar que o Capital, volume 1, Marx vai deixar pronto, né? E ele morre em 1883, não é? Não vai conseguir terminar, aliás, vai deixar já pronto, né? O volume 2, o volume 3 só tem alguns escritos, Engels que vai organizar, né? Assim como o 4, o 5, né? De toda a obra dele, tá? Então, nesse momento que ele está escrevendo Grundrisse, ele está numa pobreza tão grande que ele vai procurar um emprego numa ferrovia, vai fazer uma redação lá e não vai conseguir um emprego porque justamente ninguém entendeu nada do que ele escreveu, tá? Ele está procurando emprego porque a miséria dele é absoluta. E por que ele está procurando emprego? E por que a miséria dele é absoluta? Porque ele é um refugiado político. Marx vai perder a cidadania a partir do momento que ele escreve Os Despossuídos. Ele vai ser perseguido, né? Pelos burgueses da Baviera alemã, e ele vai partir para a Europa, para a França, e depois vai parar na Inglaterra, e lá ele fica até a sua morte. Né? Então, Grundrisse é um livro que vale a pena ler, mas, né, é um livro extremamente complicado. Por exemplo, eu aconselho as pessoas a lerem primeiro Salário, Preço e Lucro, não é? Esse outro pequeno livro, Manuscritos Políticos, Econômicos, Filosóficos. É claro, de cara a gente tem que ler, né, o Manifesto, né, do Partido Comunista, né, para começar a ter uma visão, Os Despossuídos também, para começar a ter uma visão da tendência que Karl Marx tem, não é? Ele é um dos mais brilhantes intelectuais, né, da idade contemporânea, e, no entanto, vive na miséria. Vive na miséria por quê? Porque ele opta pela defesa da classe trabalhadora. Né? A partir dos escritos que ele possui, que ele escreve, que ele deixa, o legado que ele deixa, é o legado que nos ajuda a construir uma série de direitos sociais nas décadas seguintes e no século seguinte, né? No século XX, e no Brasil nós perdemos tudo isso no século XXI, depois do golpe em 2016.
não é? Então é um livro bem indicado, mas eu aconselho muito, né, as pessoas a lerem manuscritos econômicos, Salário, Preço e Lucro, de Marx, né? É ali onde ele mostra pela primeira vez a mais-valia, né? Que é uma afirmação, inclusive de Adam Smith, né? Porque o Capital é Capital Crítica à Economia Política, né? Ele está fazendo um revisionismo de Adam Smith, né? O próprio Adam Smith diz, né, fala da miséria da classe trabalhadora, né, no século XVIII, mas ele não tem condições de verificar até onde vai isso, né? Por isso que ele diz que a mão invisível do mercado, com o tempo, irá diminuir, né, as distâncias entre a burguesia e o proletariado, né? Que não é proletariado na época, é os mais pobres, proletariado vem de Marx, né? E Marx, no século seguinte, percebe que ao invés de diminuir, aumentou essas diferenças. Tá? Então, Grundrisse é uma das grandes obras de Marx, que vai ficar perdida por muito tempo, né? E só vai ser começado a ser traduzido, né? E levado para o mundo, né? Só no século XX, tá? Então, Grundrisse é um dos grandes clássicos, né? Tem 750 páginas. A gente às vezes imagina o Capital volume 2, né? Essa maçaroca aqui, o Capital volume 2, ele tem 1000 páginas. Mil e... Não, desculpa, tem 955 páginas. O 3 é um pouco maior, né? O mais fraquinho, né, de todos eles é o Capital volume 1, né, que ele é menorzinho. Ok, pessoal? Grundrisse, mais uma obra de Karl Marx, né? Aqui no Brasil, né, nós temos publicadas de Marx, né, aproximadamente 50 obras, mas o Mega Marx, que hoje está sendo compilado na Alemanha, futuramente vai chegar, né, a aproximadamente entre 100 e 114 obras escritas pelo filósofo que viveu entre 1818 e morreu em 1883, com 63 anos, né? E como eu disse para vocês, já em uma live anterior, mas quem não viu, eu vou repetir aqui. Ele tinha problema de fígado, de pulmão, neuropatia, gota, dores nas juntas, nas articulações do corpo. Perdeu 5 filhos antes de morrer, né? Imagine só. 3 com um pouco mais de um ano, né? Pela pobreza, né? Lembrando que na Inglaterra do século XIX, o índice de mortalidade era de menos de 5 anos, era de 15%. Ele vivia num bairro muito insalubre pela pobreza, pela negação da elite, da burguesia, de dar emprego a um homem que está escrevendo em favor da classe trabalhadora, né? E perdeu a sua esposa também, né? Então ele enfrenta uma série de dificuldades. Há cartas trocadas entre ele e Jane Marx mostrando, né, o sofrimento que eles tinham a cada perda de filho que eles tinham, né? Entre tudo isso, não é? Ele foi tão brilhante em escrever tanta obra erudita, né, que até hoje a humanidade vem descobrindo o trabalho dele, não é? Dele e Friedrich Engels, né, que era filho de industrial e que muitas vezes ajudou ele a sobreviver, não é? Porque acreditava que Marx seria a mente mais brilhante da humanidade. Ok, pessoal? Quem gostou, deixa o like e até a próxima.